Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente tivemos aí o anúncio oficial da parceria entre Vasco e Nike e de quebra tivemos vazamentos, meu amigo, da nova camisa da Nike, tanto da copinha, que será utilizada aí provisoriamente para os jogadores das categorias de base do Vasco que vão jogar a Copa São Paulo. Também tivemos o vazamento do modelo Torcedor Pro, que é a camisa que os jogadores vão utilizar em campo, só que na versão torcedor. Tivemos aí esses vazamentos, vamos trazer tudo isso aqui no nosso vídeo, vamos falar quanto que o Vasco vai ganhar da Nike, é um valor acima do que foi noticiado anteriormente. O Vasco vai ganhar com um contrato de 7 anos, são 300 milhões de reais, meu amigo. Muita coisa pra gente falar agora, vamos falar de reforço, muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no canal. Bom, pessoal, na tarde de hoje o Vasco anunciou oficialmente a parceria com a nova fornecedora esportiva Nike. Esse contrato aí com a Nike vai durar 7 anos e pode chegar a 300 milhões de reais. Segundo as informações do Sport News, que teve acesso aí a informações do contrato do Vasco com a Nike, a estimativa é que a empresa norte-americana pague 42 milhões anuais aí ao Vasco, 42 milhões de reais, considerando vendas e metas e bonificações. É o maior acordo da história do Vasco quando o assunto é fornecimento de material esportivo. Em termos de comparação com a Capa, atual fornecedora do Vasco, que vai sair agora no fim da temporada, a Capa pagava aproximadamente 600 mil reais anuais aí ao Vasco, além de 13% de royalties e mais 300 mil destinados ao time de marketing. Cara, era mixaria, né, mano? Era mixaria o que a Capa pagava para o Vasco e claramente aí o Vasco deu um salto estratosférico em relação ao atual contrato com a Capa, né? Vamos receber 42 milhões anuais com a Nike, nunca recebemos um valor desse tamanho por nenhum fornecimento aí de material esportivo, tanto Umbro, Pênalti, qualquer uma marca que passou, a própria Capa, ninguém pagou tudo isso e agora vamos ter com a Nike a maior empresa do mundo patrocinando o maior clube do mundo, né? Certamente a gente torce para que seja uma parceria de muito sucesso. O presidente do Vasco, Pedrinho, falou a respeito aí dessa parceria. Abre aspas para o Pedrinho, que foi o grande responsável, diga-se de passagem, por trazer a Nike ao Vasco. Para o Vasco, esta parceria com a Nike, marca líder mundial em artigos esportivos, representa muito mais do que um acordo de fornecimento esportivo. É um movimento estratégico que reforça nosso compromisso com excelência, inovação e com a construção de um futuro à altura da grandeza do clube. A Nike reconhece a força da nossa história, acredita no projeto que estamos desenvolvendo e se une a nós pelo que carregamos de mais valioso. A coragem que molda o nosso caminho. Fecha aspas para o presidente do Vasco, Pedrinho, que foi o grande responsável por trazer a Nike para o Vasco. É um detalhe que pouca gente, acho que ninguém nunca mencionou isso. Eu percebi isso desde os primeiros momentos que o Vasco estava negociando com a Nike. O Pedrinho, quando era atleta, ele sempre foi patrocinado pela Nike. Desde lá quando o Vasco foi campeão da Copa Libertadores até o fim da sua carreira. Ele sempre utilizou ali os modelos da Nike, né, de chuteiras. Ele sempre era patrocinado pela marca norte-americana, por onde passou, tanto no próprio Vasco, Palmeiras, Santos, Fluminense e por aí vai. E com certeza é uma parceria muito benéfica ao Vasco, uma parceria que aumenta aí, claro sim, a visibilidade do Vasco, não somente aqui no cenário nacional em termos de vendas, porque vai aumentar consideravelmente, até mesmo triplicar o que o Vasco vem vendendo com a Capa, mas também será um negócio mundial, cara. A Nike vai disponibilizar produtos do Vasco, camisas do Vasco, produtos do clube realmente ao mundo afora. É extremamente importante isso na parceria, porque o Vasco vai ser uma marca global, cara. Onde quer que esteja, pode ser, se tiver uma loja da Nike, uma loja esportiva que tenha produtos da Nike, pode ser que você encontre camisas do Vasco em vários países aí do mundo. A gente espera que isso realmente aconteça. O foco maior do Vasco é nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Tomara que dê tudo certo para que o Vasco consiga aí ter grande sucesso com vendas de camisas ao redor do mundo inteiro também. E só para você ter ideia do engajamento que foi o anúncio oficial da Nike aí, como a nova fornecedora do Vasco, o Vasco atingiu 2 milhões de alcance em apenas 1 hora. E somente nesse tempo igualou o resultado do Atlético Mineiro, que foi outro clube que será patrocinado pela Nike,
teve aí o seu anúncio há 10 dias atrás. Para você ter ideia, em 1 hora o Vasco igualou o alcance do Atlético Mineiro. O Vasco teve mais comentários na postagem da Nike e mais republicações. Com certeza mostra a grandeza do Vasco, né? Eu até comentei com uns amigos meus, cara, que eu acho um absurdo o Instagram do Vasco, as redes sociais do Vasco, não terem no mínimo 10 milhões de seguidores por página, cara. Eu acho que no Instagram do Vasco tinha potencial para chegar, cara, a 10 milhões facilmente. Hoje o Vasco está com 3 milhões e 600 mil seguidores apenas. O Vasco tem potencial para ter muito mais seguidores, cara. Entendeu? Você vê outros clubes que não têm a mesma torcida do Vasco, que tem seguidores quase do mesmo nível do Vasco. Como, por exemplo, o Grêmio, cara. O Grêmio nunca tem mais torcida que o Vasco e tem praticamente o mesmo número de seguidores que o Vasco tem. Entende? Eu acho que falta isso, falta mais marketing, falta mais engajamento. Lógico, né, cara? Cá pra nós, falta títulos, né? Falta glórias, falta alegrias pro torcedor. É isso que falta, né? Esse é o marketing principal, que fará com que o Vasco exploda de vez. Entendeu? Exploda de vez, porque se o time vindo de 7 derrotas em 8 jogos, com apenas um anúncio de uma troca de fornecimento esportivo, a gente quebrou a internet hoje, cara. Imagine com o Vasco sendo campeão. Imagine com o Vasco ganhando o que vem ganhando aí esses outros clubes, cara. Entendeu? Cara, vai ser... O céu é o limite. Entende? O Vasco tem que começar a trabalhar com isso. Tem muita coisa importante nas suas mãos. Nenhum time tem a torcida que o Vasco tem. Nenhum time tem a torcida que o Vasco tem. Entendeu? Uma torcida que vai lotar o Maracanã depois dessa vergonha que a gente passou no Campeonato Brasileiro, depois de perder de 5 do Atlético Mineiro. Entendeu? É um jogo importante, é muito importante. Mas o torcedor iria de qualquer maneira, mesmo se tivesse caído para a segunda divisão. Para você ter ideia. Como que é o nível que é o torcedor do Vasco. Mesmo se tivesse caído para a Série B, a gente ia chorando pro Maracanã. O torcedor ia chorar lá no Maracanã, mas ia apoiar o Vasco. Porque é isso que é o torcedor vascaíno. Entendeu? Imagina esse torcedor que faz esse tipo de engajamento absurdo que a gente fez na página da Nike. Imagina esse torcedor comemorando títulos, cara, voltando a ganhar Libertadores, jogando Mundial, esse Super Mundial que teve nesse ano. Porra, imagina um Vasco lá, cara. O que ia ter de vascaíno nos Estados Unidos ia ser brincadeira, cara. Entendeu? Certamente aí a gente torce muito para que o ano que vem seja um ano de uma nova fase na vida do Vasco, mais uma vez, mais um ano de reconstrução. Já começamos bem, né? Porque a chegada da Nike é um ponto positivo para essa diretoria. A gente que sempre critica muito o Pedrinho, mas é um ponto positivo para ele. Nenhum outro presidente trouxe um patrocínio desse tamanho para o Vasco. Entendeu? A gente espera ainda muito do patrocínio Master, né? Tá saindo a Betfair, a gente espera muito que venha um patrocínio que pague mais de 70 milhões ao Vasco. Pensa se vem aí uma Crefisa, tá se falando da Bet Nacional, a gente até falou mais cedo sobre esse assunto, vim pagar 80 milhões, 90 milhões ao Vasco, porra. Excelente, cara, excelente demais. Junta com o patrocínio da Nike, cara, o Vasco vai bater ali quase 150 milhões anuais, só com patrocínios, entendeu? Só patrocínio Master e patrocínio fornecedor esportivo. A gente torce para que isso aconteça. Tomara que venha aí um patrocinador Master, à altura também do Vasco, que pague o que o Vasco merece. O Vasco tem que fazer por merecer também, né? É sempre bom ressaltar isso. Tem que voltar a jogar com urgência uma Libertadores aí e ter mais elenco competitivo, cara. Precisa, é essencial ter elenco competitivo. E para isso passa por diversos fatores. A gente já falou várias vezes aqui no canal que para mim o essencial é a venda da SAF. A gente sabe muito bem que está acontecendo algumas coisas com a Crefisa. A gente já falou aqui nos últimos dias. Pode esquentar bastante aí nos próximos meses, uma negociação com a Crefisa, nas próximas semanas, a gente não sabe, mas a tendência é que a Crefisa possa, quem sabe, vir gerir a nossa SAF e já iniciar, talvez, os seus primeiros passos, entrando no Vasco, talvez, com o patrocínio Master, entendeu? Fazendo ali, talvez, mais empréstimos, não sabemos se isso passa pelo Vasco, talvez pegar algum empréstimo, para o Vasco reforçar a equipe, não sei, entendeu? Mas eu acho que mais cedo ou tarde, a Crefisa deverá entrar no Vasco de uma forma ou outra. Mas, cara, completando o assunto Nike, para fechar esse assunto maravilhoso, vamos ter a maior fornecedora aí do mundo patrocinando o Vasco. Tivemos os vazamentos, cara. Não acreditava que hoje teria vazamento, mas teve, cara. Teve vazamento tanto da camisa que será utilizada na Copa São Paulo e a camisa preta do Vasco será a oficial feita pela Nike, modelo Torcedor Pro. Essa camisa, modelo Torcedor Pro, que está aparecendo aí na sua tela, será a camisa que os jogadores utilizarão em campo. Não no modelo jogador, no modelo player.
mas no modelo torcedor, que será vendido ao torcedor do Vasco, assim como essas camisas da capa, entre R$ 349,90 a R$ 399,90. Esses são os valores que serão praticados para essa camisa que está aparecendo aí na sua tela, uma camisa maravilhosa. Eu achei fantástica essa camisa, cara, simples e bem feita. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo. Não adiantava a Nike vir com uma coisa mirabolante, para talvez ali agradar fulano, ciclano. Não, cara, faz o básico. O básico bem feito é bonito, olha isso, cara. Olha essa cruz, uma coisa linda, né? Acho que até comentei com uns amigos meus vascaínos também. Eu acho que a capa sacou, né? Que a Nike iria lançar o modelo com a Cruz de Cristo para 2026 e a capa talvez tenha se antecipado e lançou nesse ano. Pode parecer que talvez a Nike copiou a capa, mas eu acho que não. Acho que é mais a Nike que já estava pronto com esse modelo e a capa, opa, eles estão fazendo isso. Vamos fazer também. Eu acho, cara, só acho. Não posso afirmar nada aqui. Eu fiquei com essa impressão ao ver esse lançamento aí da Nike, porque o Vasco já estava fechado com a Nike lá no fim do ano passado, antes mesmo da capa começar, talvez, a comercializar, a planejar esse uniforme aqui, que é o último uniforme feito pela a marca italiana. Mas eu gostei demais dessa camisa, cara, uma camisa maravilhosa. E quando vai começar a vender essa camisa aí, Danilo? O que a gente sabe é que a estreia dessa camisa está programada para o início do Campeonato Carioca. O primeiro jogo do Vasco no Carioca, o Vasco já vai estrear com essa camisa maravilhosa da Nike. Certamente, essas camisas serão comercializadas um dia ou 2 dias antes desse jogo. Só para fato de curiosidade, esse jogo aí vai acontecer no dia 14 de janeiro, inclusive dia do aniversário do meu pai, cara. Com certeza aí, vamos comemorar muito também o Vascão vencendo nesse jogo aí, cara. E com certeza o torcedor tem uma grande expectativa. E além disso, tivemos também o vazamento da camisa que será temporária, lançada aí pela Nike para os jogadores da Copinha, jogadores das categorias de base do Vasco, que vão atuar na Copa São Paulo, uma camisa meio aí realmente provisória, né? Uma camisa que vai servir somente para a Copa São Paulo, não será comercializada, e é uma camisa bem básica, né? Você vê que a cruz já é diferente, não é a cruz de Cristo, uma camisa ali que é bem básica mesmo, né? Mas é somente para os garotos das categorias de base do Vasco, porque claramente o Vasco não iria fazer os jogadores da base utilizarem primeiro do que o profissional a camisa oficial de jogo do Vasco, né? Por isso que o Vasco fez essa camisa provisória somente para a Copa São Paulo de Juniores. Com certeza, quando saiu o vazamento primeiro dessa camisa que tem a Cruz de Cristo, se falou muito que seria a camisa da Copinha, mas não, isso foi corrigido. Esse é o modelo torcedor Pro realmente, o mesmo modelo que serão utilizados pelos atletas, só que na versão torcedor. Vai ter o modelo versão jogador, né, que a gente falou que será vendido entre R$700 e R$800. A mesma camisa que os jogadores entram em campo, com a mesma tecnologia. Essa camisa que vazou hoje é o modelo torcedor, igualzinha esses modelos aí que a gente vem usando com a capa. Gostei bastante desse modelo torcedor, a cruz bordada, costurada, bem costurada. A logo da Nike, uma logo bordada, gostei bastante, cara. Gostei muito dessa camisa aí, simples e bonita. Como eu até falei outro dia, menos é mais, meu amigo, cara. E não é o grupo de pagode, cara, que é bom pra caralho. Mas com certeza aí, esse lançamento da Nike, eu acho que tá de ótimo tamanho, tá aprovado sim. Comente aí o que você achou dessa nova camisa do Vascão e também dessa parceria com a Nike, que vai chegar a R$300 milhões em 7 anos de contrato com a marca norte-americana. Logicamente, se for uma parceria de sucesso, o Vasco deverá renovar esse contrato por mais tempo, né? Bom, e agora vamos falar do mercado, cara. O Vasco segue aí monitorando muito os jogadores do mercado. Hoje tivemos a informação que o Vasco tem interesse na contratação do jogador Caio Paulista, que está atualmente no Atlético Mineiro. Mais cedo a gente falou desse assunto e, de fato, foi apurado que o Palmeiras não irá utilizar o jogador e ele segue fora dos planos do Palmeiras e o Vasco surge como possível destino do jogador de 27 anos. Essa notícia foi trazida exclusivamente pelo canal Na Torcida Vascaínos e foi confirmado de fato que o jogador está na mira do Vasco para chegar, talvez para lutar por uma titularidade ou ser o reserva imediato do Lucas Piton. Ele tem uma grande rejeição do torcedor vascaíno. Claramente, eu não contrataria o Caio Paulista, velho. Eu acho que é um jogador muito fraco mesmo. Eu acho que até mesmo o Leandrinho é muito superior a ele. Um jogador que pouco vem jogando aí com o Fernando Diniz, muito mais promissor. Se for para trazer o Caio Paulista, pagar um alto salário para um jogador desse, cara, dá oportunidade pro Leandrinho mesmo, velho. Sinceramente, mano, não dá para você ficar contratando esse tipo de atleta que não vai render, velho. A gente já sabe que é o tipo de contratação que o Vasco pode fazer, que já chega com aquele selo, cara, fim do ano, vai embora, velho.
entendeu? Porque não vai jogar nada, assim como foi Maurício Lemos, foi Lucas Oliveira, entendeu? Por aí vai. Já chega com prazo de validade e com a grande rejeição. Não faz sentido algum o Vasco talvez insistir na contratação do Caio Paulista. Se contratar será loucura, cara, será loucura. Outros laterais esquerdos foram especulados, a gente falou bastante do Acunha, que esse seria um ótimo nome, na minha opinião, para vir aí e agregar muito o elenco vascaíno, até mesmo lutar por uma titularidade, ser titular do time do Vasco, um jogador raçudo, campeão do mundo com a Argentina, dispensa comentários, né? Na Argentina está muito quente que esse assunto, que o Vasco tem interesse no atleta, realmente procede essa informação. É com certeza um ótimo reforço, jogador experiente, tem 34 anos, certamente seria um bom nome. O Vasco precisa de jogador experiente também, jogador vencedor. O Vasco não tem tantos jogadores vencedores assim no elenco. Precisa desse tipo de atleta, né? E o Acunha, na minha opinião, seria um ótimo nome. E além dele, tivemos outras especulações, jogadores de outras posições que até agora não tivemos proposta oficial. Assim que tiver confirmações, vamos trazer a qualquer momento aqui no nosso canal. Comenta aí o que você acha do nome do Caio Paulista. Você acha interessante, né? Vai que você gosta do Caio Paulista, né, cara? Eu acho bem difícil. O cara viveu uma boa fase no Fluminense, é verdade, e também no São Paulo, onde ele viveu o seu auge, o que levou o Palmeiras a contratar ele. O Palmeiras ele foi muito mal, foi emprestado ao Atlético Mineiro nessa última temporada e não jogou absolutamente nada no Galo, bem criticado pelo torcedor atleticano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Então, tamo junto, é nóis!